O Cloud Energy Saver é uma ferramenta desenvolvida em Python capaz de gerenciar hosts de um ambiente do OpenStack. Para você utilizar essa ferramenta, é necessário que um ambiente OpenStack esteja devidamente configurado. Para isso, eu disponibilizei aqui no site 3 formas de você obter esse ambiente. Você pode seguir a documentação do próprio OpenStack, ele disponibiliza lá o passo a passo para você instalar cada um dos serviços. Você pode também seguir um passo a passo que eu desenvolvi lá no meu site, onde você tem lá os comandos necessários para executar os serviços básicos do OpenStack. Ou pode também utilizar algumas imagens prontas que eu disponibilizei lá no ambiente do Mega e que você vai ter mais detalhes de como utilizar essas imagens no documento Leia-me. Você tem uma imagem VDI para poder utilizar no VirtualBox e uma imagem para ser clonada em um pendrive que será utilizado na utilização de hosts físicos. Basicamente, esse ambiente que eu utilizei na experimentação, que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, possui esse ambiente onde tenho 3 computadores que funcionam como compute do OpenStack e um computador que é o controller. Para executar a aplicação, você precisa ter uma máquina que se comunique com esse ambiente e aí você precisa configurar ele corretamente, que eu vou mostrar logo a seguir aqui. Então, os requisitos, para você utilizar essa solução, basta que você tenha uma máquina, como eu já falei agora há pouco, se comunicando com a mesma rede do compute. Neste caso, eu utilizei aqui, no meu exemplo, o endereço IP 10.0.0.100. E aí eu reinicializei o computador para ele aplicar essa configuração. Quem for utilizar essa ferramenta, pode executar esse comando aqui tranquilamente, que ele não vai gravar esse endereço IP definitivo. Assim que reinicializar a máquina, esse IP vai ser restaurado para o endereço que estava anteriormente. É preciso também ter o arquivo host configurado com cada endereço IP e os nomes de cada compute da plataforma OpenStack. E verificar em seguida, depois de feitas as configurações de rede, verificar se há conectividade. Neste caso aqui do exemplo que eu vou mostrar para vocês, já tenho 3 computes devidamente configurados e se comunicando em rede. Da mesma forma que eu também tenho aqui o controller, que eu vou acessar agora via SSH, e vou executar o comando para verificar os serviços que estão sendo executados aqui. Neste caso aqui, o comando a ser executado é OpenStack Compute Service List. Ele serve para listar todos os serviços relacionados ao serviço compute do OpenStack. E ele vai mostrar todos os computes que já foram identificados. Aqui está. Nós temos aqui o compute 1, 2 e 3 em estado app. Bom, depois de você confirmar a comunicação dos outros computes, você precisa gerar um par de chaves RSA e copiar essas chaves para cada um dos computes, usando esses comandos aqui. Isso é necessário para que a aplicação possa executar determinados comandos que necessitam ser utilizados via SSH e não exija a senha no meio da execução. É necessário também instalar o Etherwake. Ele é utilizado no momento em que os computadores computes precisam ser ligados e utiliza um recurso chamado de pacotes mágicos, que faz com que os computadores sejam ligados através de um pacote que é enviado via rede e a placa de rede é capaz de acionar. É importante observar na documentação que eu disponibilizei lá no Mega como configurar como verificar se o Etherwake ele suporta, ou melhor, se os computes suportam pacotes mágicos. Então, partindo agora de fato para a aplicação, vocês precisam fazer o clone da aplicação que está disponível nesse repositório lá do GitHub. Ao conseguir baixar, ou melhor, ao clonar essa pasta, vocês vão acessar a pasta do Cloud Energy Saver e vão visualizar todos os arquivos dessa aplicação. É importante observar que você vai precisar alterar um dos arquivos, porque você precisa informar qual é o nome da sua interface de rede que você utiliza no seu computador. No meu exemplo aqui, a minha placa de rede ela é a 1. Aqui o endereço IP que eu estou utilizando, certo? E o arquivo que eu me referi agora é o arquivo mundo estado, este aqui.
Então, no meu exemplo aqui eu estou utilizando a interface N1, mas vocês vão editar de acordo com a placa de rede de vocês. E aí, por fim, ele mostra aqui para confirmar se o controle está em funcionamento. Eu executei agora há pouco. Você executando o comando, você vai verificar um resultado similar a este exemplo aqui. Se por acaso não apresentar algum problema de comunicação, é importante verificar, né, se todas as configurações foram seguidas passo a passo. No caso, se estiver utilizado a imagem, verificar, né, se há conectividade em rede. E aqui, partindo para os comandos básicos, né, o primeiro deles é essencial, ele precisa ser executado antes de inicializar a verificação, porque ele é responsável por registrar os hosts computes que estão no seu ambiente. Então, todas as máquinas computes precisam ser ligadas, e aí você executa o comando. Então, esse comando aqui, ele vai fazer uma varredura em cada um dos computes que foi identificado da rede e vai armazenar o endereço MAC de cada um desses computadores. Porque esse endereço MAC ele vai ser utilizado posteriormente na hora de inicializar este computador. Então, já identificou o compute 1, compute 2 e o compute 3 e todos os endereços MACs. Então, partimos de fato para inicializar a verificação. Esse aqui é o ponto-chave da aplicação. Esse comando ele é responsável por verificar o consumo de memória RAM no momento de todos os hosts computes que estão ativos. Neste momento, nós temos 3 hosts computes em execução. No entanto, os 3 estão ociosos. Então, ao executar esse comando, a aplicação vai verificar que existe uma ociosidade no sistema e vai desligar aqueles computes que estão em excesso. Então, vou executar agora ele. Ele faz a verificação dos hosts, verificou que nós temos aqui 3 computes ociosos. Devido a isso, ele desligou o compute 2 e o compute 3. Tendo em vista que, como não há instâncias em execução, só precisa ter um compute ligado. Então, ele executou o comando. Daqui a pouco aqui, o compute 2 e o compute 3 vão mostrar a mensagem aqui de que não há comunicação em rede. E o terceiro comando aqui, ele serve para gerar uma carga no sistema. Uma vez que o OpenStack, né, ele é um ambiente que ele é responsável por gerenciar instâncias computacionais, e os computes são responsáveis por gerar a carga para o ambiente. Então você precisa ter, né, para fazer uma simulação, inicializar algumas instâncias. Então, neste exemplo aqui, eu vou inicializar apenas 8 instâncias para gerar essa carga no sistema. Observe aqui que o compute 2 e o compute 3 eles confirmaram aqui que não estão tendo comunicação. E por fim aqui, o quarto comando é um comando que serve para exibir o status atual de cada host compute. Então eu vou executar isso aqui agora e vocês vão ver que existem os 3 computes, sendo que apenas um deles está on. Ele vai mostrar para vocês qual é a situação de cada um desses hosts. Então vamos executar. O compute 1 está up, com consumo de 22% de RAM, e o compute 2 e o compute 3 estão em estado down. Então, para a gente monitorar o status desse compute, vamos executar um pequeno script, shell scriptzinho, para manter esse comando sendo executado aqui a cada 5 segundos. Então, a cada 5 segundos ele vai executar esse comando aqui e vai ficar atualizando o status desses computes. Então, vamos lá. Observe que aqui o compute 1 já foi reconhecido uma VM que foi inicializada aqui, já foi alocada neste compute. Então, a cada 5 segundos ele vai atualizar esse status aqui e vocês vão perceber que daqui a pouquinho vai aparecer essa segunda VM que foi inicializada, alocada aqui. Então, ó, já atualizou. Okay? Então é isso. A aplicação basicamente vai fazer esse monitoramento do consumo de memória RAM. E aí vocês vão verificar aqui, só para finalizar, que em 10 segundos ele vai rodar uma verificação, vai perceber que o consumo de memória RAM está acima dos 40% definido no comando inicial
e vai mandar inicializar o computador. Observe agora, ligando o Compute 2. Então, dentro de alguns instantes, esse Compute 2 ele vai começar a responder aqui o ping, e um pouco tempo depois, essa verificação vai atualizar o status do compute. Observe que eu executei esse comando para exibir o serviço do compute do OpenStack. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no comando lá embaixo. Eu vou botar um shell scriptzinho para ele atualizar a cada 5 segundos. Pronto, então ele já verificou aqui. Até o momento o Compute 2 ainda não foi verificado. Ou seja, existe um delay entre a inicialização do host que foi ligado agora há pouco e a identificação dele pelo OpenStack. Na verdade, esse delay está ocorrendo aqui, né, nesse pequeno laboratório que eu executei aqui em casa. Por algum motivo, o computador que eu estou utilizando ele tem uma demora na inicialização. No experimento que eu executei no laboratório lá do Instituto Federal, né, o tempo médio de inicialização e reconhecimento pelo sistema estava em torno de 60 segundos. Por esse motivo, a gente utilizou o parâmetro de verificação a cada 90 segundos. Né, e aí, acabamos de ver aqui que o Compute 2 ele começou a ser reconhecido em rede, ou seja, o sistema operacional ele já inicializou. Então vamos aguardar aqui só o serviço do OpenStack atualizar o status do Compute 2. Vamos lá, vamos aguardar aqui só um instantinho para a gente concluir esse vídeo. Lembrando que no exemplo que eu executei aqui, executei um comando para ele inicializar 8 instâncias para gerar a carga no sistema. Quando ele atingir aqui a 8ª VM, ele vai começar a desligar essas VMs uma a cada 30 segundos. Observe aqui que as VMs que foram inicializadas estão alocadas nos computes. Nesse caso aqui, até o momento reconheceu apenas as 5 do Compute 1. Opa, o Compute 2 já foi atualizado e reconhecido pelo OpenStack. Com o Cloud Energy Saver é possível conseguir uma redução considerável do consumo de energia. Basta que você experimente diversos algoritmos, né? Vocês podem acessar o código-fonte da aplicação que está disponível lá no GitHub, e quando vocês clonarem o repositório, vocês podem acessar o arquivo verificador.py. Dentro desse arquivo ele tem toda a lógica da verificação que fica executando a cada 90 segundos. Na linha 47 do código em diante, vocês vão observar aqui a lógica da aplicação, onde está configurada da seguinte forma. Quando a média de memória RAM ela alcançar o limite máximo, ele vai executar uma série de verificações e, a depender do estado, né, dos parâmetros que vocês configuraram do limite máximo, ele pode desligar hosts que estejam ociosos, bem como ligar caso o consumo de memória RAM, né, esteja acima desse patamar e não esteja nenhum host ocioso para receber instâncias. Da mesma forma que, se existir muito host que esteja ocioso, a aplicação se encarrega de fazer o shutdown daqueles hosts que sejam ociosos, se preocupando em deixar pelo menos um host ocioso ligado, caso surja demanda de processamento. Naquele host ocioso ali vai estar guardando, esperando essa demanda. Então está aqui o código para vocês fazerem as experimentações de vocês. Da mesma forma, né, para a gente poder demonstrar o experimento, a efetividade, a gente preparou um mecanismo de aferição do consumo de corrente elétrica. Para isso, foi preciso ter todos os computers físicos conectados na mesma rede. E aí a gente interrompeu um circuito e colocou um sensor ACS712, que, conectado a um Arduino, né, um Node MCU. Esse Arduino ele já é conectado possui Wi-Fi, já vai facilitar a conexão à internet, e você pode enviar os dados capturados pelo sensor lá para o serviço do TeamSpeak. Então vou mostrar para vocês aqui, né, um resultado do último experimento, né, que a gente executou, e a gente pode perceber
Na verdade, no próximo vídeo que vocês vão ver, vão ter, né, toda a execução durante 1 hora, e vocês podem observar os computes sendo ligados e desligados pela aplicação. Então aqui, né, o painel, né, na verdade o final, porque o TeamSpeak ele corta as medições iniciais, mas é possível perceber aqui, né, que nos últimos instantes, aproximadamente nos últimos 45 minutos, os host compute foram desligados, porque na simulação que a gente fez, a gente pediu para, né, executar 50 instâncias, e aí essas 50 instâncias chegaram ao limite máximo de consumo e depois começaram a ser desligadas. Então, nesse momento final, à medida que as instâncias eram desligadas, né, os computes foram sendo desligados. Então, é importante observar, né, que essa característica da computação em nuvem, onde os recursos são provisionados de acordo com a necessidade, o OpenStack, por default, mantém todos os host computes ligados. Então, essa aplicação ela propõe que você faça um gerenciamento e possa tanto ligar quanto desligar esses host computes. E a seguir, vocês vão ver agora o vídeo demonstrando toda essa execução que durou 1 hora. O código que a gente utilizou no Arduino a gente vai disponibilizar logo aqui abaixo na descrição do vídeo para quem tiver interesse, né, em implementar esse ambiente aqui e fazer a medição de consumo também.